queria chamar o Pedro Venceslau com um ponto que é importante de análise nesse levantamento do Datafolha, que a queda maior do governo, né, na avaliação do governo, foi entre seus próprios eleitores, Pedro Venceslau. E isso explica muito como as estratégias ou os motivos da queda não têm só a ver com um ponto específico como o da comunicação. Tem eleitor que votou em Lula, mas que está recuando desse voto nesses últimos meses. Pois é, Juliana, como me lembrou aqui o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, pesquisador, em 2007 e 2008, a inflação dos alimentos foi o dobro do geral, mas a aprovação do Lula estava em 50% em 2007 e foi para cerca de 70% em 2008. Então, na avaliação do Renato Meirelles, a política real é bem menos cartesiana do que os economistas gostariam. Agora, dito isso, o número que mais assusta, o principal ponto de atenção dessa pesquisa do Datafolha para os governistas foi a queda acentuada do presidente e da avaliação do seu governo entre os eleitores que disseram ter votado em Lula em 2022. Foi uma queda de 20 pontos percentuais, num período muito curto, em relação ao levantamento de dezembro do Datafolha, contra 11 pontos na média geral. Quer dizer, ele caiu 11 pontos entre todos os segmentos do eleitorado, numa média geral, e 20 pontos entre aqueles que votaram nele em 2022. Ou seja, um número que preocupa bastante. A maioria das pessoas que agora estão insatisfeitas com o presidente Lula e que votaram nele em 2022 não migraram ainda para o péssimo. Elas estão ali na avaliação do regular. Eram eleitores que consideravam o governo Lula bom ou ótimo e agora acham que o governo é regular, mas é um sinal de amarelo. Esse número migrou de 27% para 40%, ou seja, o número de regular. A parcela dos que responderam ruim ou péssimo, que consideram o governo ruim ou péssimo, saltou de 7% para 13%, um número bastante acentuado. Mais preocupante ainda para o governo, ele perdeu apoio entre mulheres, negros, nordestinos, mais pobres e menos escolarizados. Basicamente, essa sempre foi a base eleitoral do presidente Lula na sua primeira e segunda vitória, na eleição de Dilma I, de Dilma II e também na eleição do Lula III. Claro que na eleição do Lula III, em 2022, o que mobilizou mesmo o eleitorado foi o antibolsonarismo de um lado e o antipetismo do outro. Mas a peça de resistência do presidente estava no Nordeste, entre mulheres, negros, os mais pobres e menos escolarizados. Ou seja, nessas viagens que o presidente Lula pretende fazer pelo Brasil, aliás, um parênteses aqui, ele já pediu, segundo eu apurei, para ter mais contato com as pessoas, para ter mais operação de chão nessas viagens e para também que o palanque, o palco montado para ele, conte com pessoas além dos aliados históricos, dos partidos da base e de pessoas do campo da esquerda. Ele quer furar a bolha, o presidente Lula. Então, essa é uma preocupação para não perder também, nessas viagens, esse eleitorado. Ou seja, as viagens para a região Nordeste devem ganhar mais espaço na agenda do presidente e dentro dessas viagens o presidente deve interagir mais com as pessoas, com o eleitorado e com lideranças políticas de fora do seu campo do espectro.